Salve, salve nação! Bora aí para mais um vídeo com as principais notícias do Flamengo. E se você quer ficar sempre bem informado sobre tudo que rola no Mengão, já se inscreve no canal e deixa aquele like para fortalecer, beleza? E agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Jogou com o Madureira e está bem encaminhado para chegar à final do Campeonato Carioca. Venceu por 3-0. A Roberta Barroso acompanhou. Fã de esporte, o Flamengo venceu o Madureira por 3-0 aqui no Maracanã e ficou mais perto de uma vaga na final do Campeonato Carioca. Antes da bola rolar, parte da torcida do Flamengo protestou pelo desempenho do time nos últimos jogos. Cantou músicas como Time Sem Vergonha e Acabou o Amor. Para jogar no Mengo tem que ter disposição. Mas quando a bola rolou, veio apoio da arquibancada. Felipe Luiz levou a campo um time misto, de olho na decisão da Recopa quinta-feira. Com a pressão e com as críticas, sempre lidei toda a minha carreira, esportivas, né? As outras não tanto, mas as esportivas, quando o time não performa e eu leio e vejo, escuto as críticas, são naturais, fazem parte desse cargo que eu ocupo hoje. Eu sei bem aonde eu estou. Se eu não fosse um cara, se eu fosse um cara conformado, um cara que não estaria aqui, porque na verdade cada vez que eu vou ali no campo e fico em pé na beira do campo, tudo que eu conquistei eu coloco a jogo, porque eu tá ali, posso ser chamado de burro, de mil coisas, ser xingado pelo torcedor e apagar tudo que eu já fiz no clube como jogador e como treinador também. Mas eu não tenho medo disso, eu confio muito no que eu faço, acredito muito em mim, sou um cara muito ambicioso, amo o meu clube, amo onde eu estou, amo trabalhar aqui com esses jogadores e amo também a cobrança e a pressão que eu vivo. Muito bem, então vamos agora para a zona mista do Maracanã. Alguns jogadores passaram por lá, vamos ouvi-los. O jogo de hoje, obviamente, servia para que a gente, de certa forma, conseguisse vencer, recuperasse um pouco de fluidez do jogo. Mas hoje não existia outro resultado, com todo respeito ao adversário, que não fosse a vitória pelo nível dos nossos jogadores, por tudo aquilo que a gente tem de investimento. Isso é uma responsabilidade que há que assumir, porque é o Flamengo e é assim que funciona. Talvez a única resposta que eu posso dizer sobre o jogo é a dedicação, a seriedade enquanto a gente afrontou o jogo, é isso, mas absolutamente não tem nenhum tipo de protesto. Como eu disse, é um entendimento do momento, ninguém está para festa, está todo mundo sabendo que na quinta-feira é um momento decisivo e importante. Então a gente sabe a responsabilidade, né, que é vestir essa camisa tão pesada. Então a gente sabe o que a torcida vai pedir. Então a gente tem que entrar em campo, a gente tem que estar sempre preparado. Eu brinquei aqui com a história de crise de rico porque a situação é completamente diferente do Flamengo com relação ao Vasco. Um Flamengo de barriga cheia com relação a títulos, com relação a dinheiro no bolso, com relação à administração, com relação a tudo, né? Dá nem para comparar. Então a gente fala crise de rico porque os caras já estão cornetando o time, que na realidade, vamos lá, Calçado, a gente estava até vendo o jogo juntos ali na redação, que na realidade realmente está devendo em termos de atuação e, consequentemente, resultados. Hoje o jogo contra o Madureira, 3-0, aquela formalidade, a gente já sabia que não precisava colocar a cavalaria, foi com um time reserva, que é um time reserva no primeiro tempo que dá inveja para... Eu fico até constrangido. É constrangido. Reserva só aí. Constrangido. Em nenhum outro lugar. Sim. Mas o torcedor ficou bravo, o Calçado, que a gente estava falando lá, olha que curioso, com esse time aqui, eu ainda falei para você, Calçado, olha esse time. E os caras 0-0 com o Madureira, aí no segundo tempo colocou a Arrascaeta, aí colocou o Samuel Lino, aí começou a fazer umas alterações e tudo, aí o time fez 3-0 e tá na decisão já do Campeonato Carioca. Chamado reserva de milhões, né? Impressionante, né? Impressionante. Então, assim, Mas o que irritou é que os caras não conseguiram fazer um golzinho no Madureira no primeiro tempo. Eu entendo que a estrutura de uma equipe, que podemos chamar de titular, ela é diferente, porém, a equipe titular pode ter um ataque Plata, Pedro e Cebolinha? Pode. Ele estava em campo hoje. Sabe? Então, eu não vou entrar para essa discussão do reserva, que tem que contratar jogador, porque aí é uma conversa que não cola.
O time de hoje era muito bom. Você imagina as dificuldades do Madureira, né, e as facilidades que tem o Flamengo. E o Flamengo não jogou bem. Ele venceu, depois foi para um 3-0, mas não jogou do jeito que o torcedor queria. O primeiro tempo não foi num nível assim tão alto. Mas é isso. Eu me espanto um pouco também. Eu sei que tem jogo na quinta-feira. Claro. Nós vamos transmitir direto no Maracanã. Vai estar lá, né, Calçado? Vou estar lá Só que hoje tinha 22.730 pessoas. E o Flamengo tem torcida para ter mais no domingo e mais na quinta-feira também. Então, em alguns momentos, o torcedor dá uma largada. Isso não é legal. E aí o torcedor que vai pro jogo vaia, time sem vergonha. Eu fico espantadíssimo com isso. Essa é a questão pra mim, assim, porque espantadíssimo. Nós estamos falando de fevereiro do time que é o campeão brasileiro e campeão da Copa Libertadores. Você ganhar esses 2 títulos, desculpa, não tem nada, absolutamente nada que você possa fazer Trocar no começo por eles, de ano que justifique ser chamado de time sem vergonha, sendo que este mesmo time sem vergonha ganhou o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. Perdeu assim, pro PSG nos pênaltis no Intercontinental. Oi? Perdeu pro PSG nos pênaltis no Intercontinental. Exato. Então, assim, cara, eu não... E assim, eu tô falando isso porque não é a torcida do Flamengo. O tempo todo eu me surpreendo, mesmo sabendo que a nossa ideia, a nossa cultura é uma cultura de cobrança de resultado constante e os grandes clubes, eles têm que ganhar títulos e ganhar jogos o tempo todo. Não adianta você ter crédito que você vai tomar porrada se você começar a perder. Mas eu ainda me espanto, assim, como me espantei com o que houve ali com o Abel, como me espanto com o que está havendo agora com o Flamengo, com o que me espanto às vezes com as cobranças para determinados jogadores que têm relações muito fortes com o clube, que são esquecidos de uma hora para outra como se não fosse nada. Então, eu não sei qual é a graça, qual é o prazer, o que você curte no futebol quando parece que a sua predisposição é sempre de odiar mais do que curtir. É sempre de cobrar, de xingar, em vez de olhar com um olhar generoso, porque esses caras merecem um olhar generoso, não, é porrada o tempo todo porque não fez gol com o Madureira. E na boa, qualquer um sabia, e eu imagino que o Felipe Luiz tenha colocado um Arrascaeta porque ele queria dar 45 minutos de jogo para o Arrascaeta, porque, na boa, aquele jogo de ataque contra a defesa, a bola ia entrar em algum momento, então nem era necessário, quer dizer, era uma questão burocrática. Eu até entendo que nessa bagunça de calendário que virou essa temporada, e talvez seja o menor dos males, o torcedor não apareça, porque agora é uma quantidade de jogo, e até mesmo jogo decisivo, né? Você tem jogo decisivo na quinta-feira, valendo taça, esse é um jogo decisivo de alguma maneira. Acho que isso, no futebol brasileiro, também tem uma questão. É muito difícil você mudar a rota. Na hora que você entra num viés negativo em qualquer clube de futebol, eu acho que o técnico vira um refém dos resultados completamente, né? No sentido de que ele sabe que cada jogo ali está valendo a vida dele, cada jogo ele vai ter que atuar de um... Às vezes as escolhas... Acho que o próprio Diniz fez isso recentemente. A escolha, por exemplo, do time que enfrentou o Botafogo, né? Num jogo que valia muito pouco. Se você fosse racional, você ia falar, não, esse jogo aqui eu posso abrir mão. Mas ele sabia que ele não podia abrir mão porque o cargo dele estava em jogo. Eu estou usando um exemplo só, dentre tantos que eu acho que a gente poderia usar. O fato é que o Vasco realmente não estava conseguindo jogar o que pode jogar, acho que hoje, olhando para a qualidade do seu elenco, para os jogadores que tem. E aí a gente pega, né, os mesmos 2 clubes anteriores, quer dizer, a segunda parte pós-conquista de Libertadores no Fluminense, como o Cruzeiro, que, claro, ainda não era este Cruzeiro, mas já era um Cruzeiro com boas peças, já era um Cruzeiro com investimento. Quer dizer, não é que a gente está falando de um trabalho em clubes o material humano é muito escasso, é muito pequeno. Então, acho que é um motivo de preocupação para o próprio Diniz, que eu considero muito inteligente, com boas ideias sobre futebol, mas acho que ele mesmo precisa tentar entender o que está acontecendo, o porquê disso. E ainda que eu entenda que a lógica do futebol brasileiro bota uma pressão em técnico na hora que eles entram em vieses negativos, que é difícil demais você reverter. Ah, beleza, acontece com o Abel Ferreira. É um outro crédito, outra né? Coisa, é uma outra história.
construída para conseguir ter, né, reverter situações de pressão, situações negativas. E o Vasco agora com um problemão gigante para resolver, né, André? Porque na semana perde o Coutinho, aí demite o Diniz, perde o jogo para o Fluminense. Perde São Januário, porque jogou fora de Perde São casa. Januário e Campeonato Brasileiro, vai ter o confronto aí do desespero aí com o Santos, Sim. os dois em zona de rebaixamento.